Você sabia que existe um período de quase 4 séculos em que a Torá praticamente não conta o que aconteceu com o povo de Israel? Será que Deus estava em silêncio ou estava preparando o maior livramento da história? Shalom, eu sou Michael Massaroto e esta é mais uma reflexão da Torá. Aqui vamos aprender princípios que atravessam gerações. Após a morte de José, um longo silêncio tomou conta da história de Israel. O homem que havia salvado o Egito da fome morreu aos 110 anos e foi colocado em um caixão, aguardando o dia em que seus descendentes retornariam à terra que Deus havia prometido a Abraão. Com José também morreram seus irmãos e toda aquela geração. Mas a morte de José não significou o fim da promessa. Enquanto a Torá parece permanecer em silêncio, Deus continuava agindo. A pequena família de cerca de 70 pessoas que havia descido ao Egito começou a crescer de forma extraordinária. Geração após geração, filhos e netos nasceram, sem milagres registrados, sem profetas, sem grandes acontecimentos narrados, apenas uma promessa sendo cumprida silenciosamente. Os filhos de Israel tornaram-se numerosos, fortes e encheram a terra do Egito. Então a história muda completamente. A Torá diz que se levantou um novo rei sobre o Egito, um faraó que não conhecia José. O homem que um dia havia sido honrado como salvador da nação, agora era apenas uma lembrança esquecida. A gratidão desapareceu, a política mudou, e aquilo que antes era visto como uma bênção passou a ser tratado como uma ameaça. Ao observar o crescimento dos hebreus, o faraó teve medo. Pensou que, se aquele povo continuasse aumentando, poderia se unir aos inimigos do Egito em uma guerra. Então tomou uma decisão cruel. Transformou homens livres em escravos. Os descendentes de Abraão passaram a fabricar tijolos, construir cidades e carregar o peso de uma opressão cada vez maior. Mas aconteceu algo que nenhum governante conseguiu impedir. Quanto mais os hebreus eram afligidos, mais cresciam. Quanto maior era a opressão, maior se tornava o povo, porque nenhuma decisão humana era capaz de cancelar uma promessa feita pelo próprio Deus. Vendo que a escravidão não diminuía o povo, o faraó endureceu ainda mais o coração, ordenou às parteiras hebreias que matassem todos os meninos logo após o nascimento. Porém, aquelas mulheres temeram mais a Deus do que ao rei e recusaram-se a obedecer. Então veio um decreto ainda mais severo. Todo menino hebreu que nascesse deveria ser lançado nas águas do rio Nilo. Humanamente, parecia o fim. Parecia que a promessa feita a Abraão seria interrompida. Parecia que Israel desapareceria antes mesmo de se tornar uma nação. Mas é exatamente quando a esperança parece acabar que Deus começa a revelar seu plano. Enquanto o faraó tentava destruir uma geração inteira, Deus preparava o homem que libertaria essa mesma geração. Em meio à escravidão, ao medo e ao sofrimento, nasceu um menino chamado Moisés. Durante cerca de 4 séculos, a Torá registra poucos acontecimentos entre José e Moisés. E esse silêncio ensina uma das maiores lições das Escrituras. O silêncio de Deus nunca significa sua ausência. Enquanto os homens enxergavam apenas sofrimento, Deus estava preparando a libertação. Enquanto o Egito acreditava controlar o destino daquele povo, Deus conduzia cada detalhe para cumprir a promessa feita séculos antes. José encerrou uma geração, Moisés iniciaria outra, e entre esses dois homens, Deus continuou escrevendo a história, mesmo quando parecia que nada estava acontecendo, porque quando Deus faz uma promessa, o tempo pode passar, os impérios podem mudar e as circunstâncias podem parecer contrárias, mas sua palavra permanece firme até que tudo aquilo que ele prometeu se cumpra. Se esta reflexão fez sentido para você, curta este vídeo, compartilhe e inscreva-se no canal para acompanhar as próximas reflexões da Torá. Shalom Uvrachá. Que o Eterno abençoe sua vida. Até a próxima.